Boa noite, povo de Deus, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você. Prazer, eu sou o Raul, estou aqui para ajudar e tentar é, melhorar você e tentar sair das enrascadas da vida. Vamos falar hoje de um assunto que talvez você tenha passado, e eu passo, né? Eu passei esses dias aí, algumas entrevistas de emprego e algumas eu passei. Eu trabalhei por muito tempo e a outras nem tanto. Que hoje em dia eu sempre falo, com a gente ficando mais velhos, mais experientes, o próprio mercado já vai nos descartando de uma certa forma que é duro. Eles não falam para você, falam mesmo, mas a gente já deixa de ser alvo de algumas coisas, mesmo que a gente faça o melhor ou seja melhor do que muita gente. Porque o mercado hoje, a gente, devido à nossa idade, por exemplo, 43 anos não é velho, mas para algumas pessoas é. E principalmente nas indústrias que abriga muita molecada de 20, 23 anos. E na entrevista que eu passei, que eu fui, eu até conversei com meu pai hoje sobre isso, falando sobre as entrevistas que eu faço. Com 100% de certeza que a entrevista que eu fiz, eu passei por isso, era a idade de 23, 24 até 26 anos. No meu caso, que eu fui lá e vi essa idade dessa rapaziada aí. E as empresas estão optando por elas. Então, nós que somos mais experientes na indústria, estamos ficando de lado. Literalmente falando. Não é força de expressão. Então, nós que dá um pouco mais. Se não tem que nem. Tem o segundo grau, tem o curso de algumas coisas que a molecada hoje tem mais do que a gente, até menos experiência. Ou vão lá, entram numa firma, trabalham 2, 3 meses e vai embora. Isso depende do entrevistador. Eu fiz uma entrevista esses dias que quando eu cheguei lá, eu já senti no momento que eu terminei a entrevista que eu não tinha passado. Porque o entrevistador ele consegue passar algo para você, tipo, por ser por ser talvez não tão experiente como entrevistador, e já entendi que eu não tinha passado. Na minha vida de trabalho, entrevistas, eu já sabia que eu tinha passado ou não. Do dia já sabia. E nessa última que eu fiz duas, eles falaram a mesma coisa. Boa sorte e na sua jornada, tipo, a gente não pode falar o que realmente a gente queria falar, né? Não pode falar, a gente toma muito cuidado na, na postura, porque a gente fala assim, nossa, talvez se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito não sei o que lá, é um engano. Você fez a sua melhor entrevista, a sua melhor apresentação. Bom, o que acontece? Sempre que nem meu pai diz, fala, talvez ele não gostou de você. Não gostou do seu jeito, não gostou como você fala, não gostou. Não gostou, literalmente. Entrevista, na realidade, eu sempre falo, é como se fosse uma apresentação. Talvez, que nem até onde eu passei e vi, a maioria das entrevistas que eu peguei e fiz, talvez as pessoas boas sejam descartadas, porque eles falam do jeito que eles podem falar. O que nem tem. Você não vai contratar um engenheiro para empurrar um carrinho. Você não vai puxar um soldador para fazer isso. Isso fica muito óbvio que não acontece, mas isso acontece hoje na indústria. Hoje a indústria está muito não exigente. Talvez não estão sabendo contratar direito, porque quando ela contrata alguém, a gente fala, que eu ouvi um cara dizer no podcast, você pergunta o que você quer, o que você procura, porque eu não quero um cara daqui 6 meses ir embora. Eu quero um cara que fique aqui por tempo, me ajude, seja leal e trabalhe direitinho. É assim que eu penso. Mas muita gente hoje
na própria indústria, as contratações que são feitas são ruins ou péssimas, ou são mal contratados mesmo, porque quando você contrata um garoto de 20, 23 anos, eu vi até um amigo falar que a molecada trabalha um dia, pede a conta. Trabalha 2 dias, pede a conta. Quem é o errado? É o entrevistador, ou o cara que fez processo seletivo, ou o garoto? Aí eu falo, quem errou na realidade na contratação foi o entrevistador. Ele não viu que o garoto não queria trabalhar, não prestou atenção, chama 40 pessoas para uma vaga e o cara consegue errar. Prova com consulta. E acontece isso. O entrevistador, a maioria das vezes, não contrata a pessoa que realmente precisa. Ele contrata aquela pessoa que ele gostou. Eu passei por isso e vi isso acontecer. Então fica complicado você querer sobressair sobre isso. Quando o cara não, já entra no departamento achando que trabalhar, fazer uma entrevista, porque qualquer entrevista que você for fazer, que for fazer mesmo uma entrevista da hora, você vai gastar no mínimo, se for de ônibus, uns 12, 10 reais para ir. Mas demora um dia. Mas se for de Uber, você vai gastar uns 60, 70 conto por aí, dependendo da onde você for. Eu já gastei isso, já fui em 3 entrevistas que eu fiz e os entrevistadores, na realidade, eles fazem as mesmas perguntas e você tem que responder do mesmo jeito, que eu sempre respondo. Dos mesmos jeitos, da mesma coisa, mas e das aonde que eu passei, que eu fiquei mais tempo, falei a mesma coisa e todos eu passei. E nessas que eu fiz a mesma coisa, que falei a mesma coisa que eles queriam, eu não fui aprovado. Significa que um entrevistador é ruim? Talvez. O entrevistador não sabe identificar os caras bons e os caras ruins? Talvez. E os entrevistadores que deveriam prestar atenção no funcionário que vai ingressar na empresa, não prestou atenção nele? Sim. O que acontece? Aí você tem um ambiente que vai ser tóxico, vai ser o funcionário ruim, no outro vídeo que eu falei, quando o funcionário ruim entra num trabalho. Ele quando é mal contratado ou não liga pelo companheiro, coisa do jeito. Eu já vivi isso. Quando o cara que entra na empresa, que não tem determinação, não tem vontade, eu faço quando eu quero, se tem que fazer. E as mesmas coisas que eu falo sempre nas entrevistas. Tenho desempenho, falo isso, tenho vontade, quero fazer isso, tenho vontade de aprender. Tipo, vira quase um mantra. Você fala a mesma coisa, mas dependendo do entrevistador, ele não gostar de você, isso é uma coisa meio ruim. Porque, veja só, quando você vai na entrevista, você já tá assim, nossa, você já gasta dinheiro para ir lá. Que eu acho uma coisa bem. Você já gastou um dinheiro para você ir lá que não tinha. Então você já vai lá, pega o ouro, perde o dia todo. Mas é bom para ver até onde que nessas entrevistas que dão errado, que esses entrevistadores não sei, acontece. Aí você tenta mudar algo que aonde eu errei, eu tento sempre modificar algo no que eu não passo. Que quando eu entro na firma eu fico de 2, 3, 4, 5 anos. Então, quando você entra na firma, na entrevista principalmente, você tem que tentar vender seu peixe, mas dependendo do entrevistador, você não vai conseguir convencer ele que você é o melhor para aquela função. Eu passei por isso, passo de vez em quando, mas às vezes que você chega no departamento para trabalhar, para fazer uma entrevista, você vê aquele monte de gente. E você vê a molecada de 20, 23, 24, 25, 26, 27, até no máximo 30, se tiver. Então você se depara com a situação. Aí você vai, aí vem sempre aquela pergunta que todo mundo fala. Essa rapaziada não tem vontade de trabalhar. Quem nunca ouviu isso, hein? Quem nunca ouviu? Quem errou nessa situação? É o cara que contratou errado ou o entrevistador que fez uma entrevista ruim e contratou aquele tipo de gente?
para vocês entenderem. A entrevista é fundamental para você ver se uma equipe é ruim ou não. Eu trabalhei numa indústria há muito tempo atrás, 6 anos, né? Eu fiquei. A entrevistadora falou assim pra gente, no dia que eu fui fazer entrevista com ela perguntou o que você procura. Eu falei, eu procuro desenvolvimento e crescimento. Você pretende ficar aqui ou ir embora certo tempo? Eu falei, pretendo ficar aqui por muito tempo. Eu preciso do emprego e quero desenvolver, crescer junto. Ela falou, tudo bem, foi lá, me contratou. Fiquei 6 anos na empresa. Hoje em dia eles fazem essa mesma coisa, mas tem um porém, se contratam mal, fazem errado. E o entrevistador, talvez, por ser inexperiente, aí eles falam, precisa de urgente, mas essa urgência que ele contratou mal vai prejudicar lá na frente. Por isso que eu falo, o entrevistador, quando vai fazer uma entrevista, ele tem que perguntar o que realmente o cara precisa. Não ficar fazendo joguinho de que você não contrata um pedreiro para montar carro. Você monta um pedreiro para fazer o trabalho de pedreiro. Você não contrata um engenheiro para puxar carrinho. Porque ele sabe que ele vai embora uma hora. Mas hoje em dia tá assim. Então, as entrevistas que eu já fiz e sempre fiz e nunca passei praticamente em todas, acho que 5 ou 6 eu passei, nunca perguntei, porque é duro o cara falar assim, eu não gostei de tal cara. Eu não gostei daquilo ou aquilo lá. Então, tente focar, falar quanto menos possível. Tem hora que a gente talvez a gente fala, mas a gente não sabe o que falar. Sim, eu sei como que é de vez em quando. Porque a entrevista é muito importante para ter o feedback. E a maioria deles são negativos. Tipo, principalmente quando é uma vaga para 40 pessoas. Eles não querem uma pessoa, eles querem selecionar, jogar, cara ou coroa. Não tá precisando de um profissional que seja responsável. Eles estão tirando o cara coroa e é bom ou não. Então, quando você tira no cara ou coroa, a maioria das vezes você perde. E perde vários profissionais bons devido à falta de treinamento para esses entrevistadores de hoje em dia. E eu sempre falo, não é ali ou aqui, são vários lugares. Se você vê a rotatividade da indústria, principalmente, que as pessoas entram e saem, entram e saem, entram e saem, entram e saem, tem algo errado. Como assim um cara que pagou pau, fez não sei o que lá, fez tudo uma cerimônia para estar lá, que sim ou não, você tem que fazer exame médico, você tem que passar por entrevistas, você tem que passar por um monte de coisas. Você tem noção, fazer uma entrevista para você chegar até que você trabalhar, você tem que fazer uma baita de uma caminhada. Eu faço, que nem gastar dinheiro com passe, gastar dinheiro com isso, fazer aquilo e tentar desempenhar a melhor forma possível. E nem sempre o seu melhor para eles é o melhor. Porque o ambiente ou os caras que estão lá hoje onde você está pretendendo ingressar não são tão bacanas assim. Então é duro, você tem que pensar 1 milhão de vezes antes de ingressar na indústria ou na empresa que você sonha. Porque talvez esse sonho se torne um pesadelo. Acontece com todo mundo. Você acha que ali é de um jeito, chega lá não é outra. Você acha que lá é assim, é até pior. Então tem que tomar cuidado quando você vai entregar um currículo e tentar focar nos seus estudos, principalmente. Quando você tem estudo, você pode escolher aonde você quer ir, se você aceitar ou não. Se você não tem estudo, que nem tem o máximo segundo grau e logística. Então a gente tem que pegar algumas coisas que talvez a gente não aceite porque devido à grana. Então temos que tomar cuidado antes de assumir a responsabilidade. Se você assumir a responsabilidade dentro da empresa pelo salário X, no vídeo passado que eu falei, aceite e não fica reclamando, porque quando você estava desempregado, você foi lá bater na porta ali. Pelo salário, pelo convênio, pelo que quer que sei que é duro você ouvir de vez em quando que você quer algo melhor, mas você não tem o que oferecer. Então, se você tiver o estudo, tiver a cabeça boa, você vai longe. Mas, se você não tem tudo isso e quer acomodar no que você faz, é duro dizer, mas você vai ficar onde você está para sempre, como eu vi muita gente ficar.
Prazer, sou Raul. Estou tentando mostrar para você que nem sempre o seu melhor é o melhor para aqueles caras. Ou na entrevista por cima de trabalho, que você se apresenta bacana e nem sempre dá certo. Porque a entrevista é como a gente fala, o cara tem que gostar de você. Se o cara não gostar, o cara pode ser horrível de serviço, contratou mal. Ele vai mandar embora, vai contratar outro e assim sucessivamente. Que Deus abençoe vocês aí nas entrevistas. Fale o que você acha. Talvez dê certo, talvez não dê certo. Cara ou coroa. E foque no que você quer. Evite ficar em rodinhas, evita ficar querendo, sei lá, ser mais do que os outros, que você não precisa disso. Você é um cara honesto. Que Deus abençoe vocês. Foco, que sempre vai certo. Muitas entrevistas vão dar errado, mas outras vão dar e se der certo, você vai se dar bem. Que Deus abençoe e tenha uma excelente noite.